Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta do portal Escola Dominical, que nós postamos no início da semana para poder ajudar os nossos amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical na preparação da aula que os irmãos irão dar no domingo de manhã ou à tarde na Escola Bíblica Dominical. Assistam a esta pré-aula, leiam a revista da CPAD, leiam os esboços que nós colocamos no portal Escola Dominical, também os links que nós postamos de outros textos e de videoaulas no Facebook, no Twitter e no LinkedIn do portal Escola Dominical. E no domingo e no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, não deixe de acessar o portal Escola Dominical, pois nós transmitimos ao vivo a aula que é ministrada no estudo dos professores da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na sede em São Paulo, e aí os irmãos tiram as últimas dúvidas, concluindo o seu estudo. E não deixem, logicamente, de comparecer à Escola Bíblica Dominical, que é a igreja reunida para evangelizar enquanto ensina e ensinar enquanto evangeliza a palavra de Deus. O nosso trimestre tem como tema uma jornada de fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. O nosso comentarista é o pastor Antônio Gilberto, e hoje nós vamos estudar a lição de número 3, as pragas divinas e as propostas ardilosas de Faraó. Como os irmãos se recordam, nós terminamos a última lição, a lição de número 2, vendo uma situação terrível por parte do povo de Israel. Israel havia crido em Deus, adorado ao Senhor. Quando Moisés volta do Egito, Moisés mostra os sinais para o povo na companhia de Arão, seu irmão. O povo recebe esta mensagem trazida por Moisés e crê no Senhor. Moisés e Arão vão ao encontro de Faraó e dizem para que Faraó deixasse o povo de Israel partir. Faraó não deixa o povo ir, e, pelo contrário, aumenta a carga sobre os israelitas. E os israelitas que tinham adorado a Deus, tinham crido na palavra, acusam Moisés e Arão de terem sido responsáveis pelo aumento do sofrimento. Moisés olha esta situação e fica sem saber o que fazer. O povo estava sofrendo mais. E Moisés, então, diante desta situação, o que ele faz? Ele era um outro Moisés. Ele não era aquele homem que, tendo fracassado na sua tentativa de libertar o povo, foge para Midian 40 anos atrás. Não, Moisés agora era um outro homem. E ele, então, resolve buscar a Deus. Diante do aumento da aflição do povo, Moisés, ele resolve servir a Deus. Buscar a presença de Deus. Moisés era um outro homem. Moisés agora estava decidido a servir a Deus. Ele havia atendido ao chamado do Senhor. E por isso, ele imediatamente, diante daquela situação aflitiva, ele vai orar. Ele vai buscar a presença de Deus. E é isto que Moisés faz. Nós vemos a Bíblia ali, no livro de Êxodo, no capítulo 6, ele diz o seguinte, aliás, 5:22 de Êxodo.
Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés vai questionar a Deus. Quem olha diz: mas eu posso questionar a Deus? Sim, meu irmão. Nós podemos questionar a Deus. Porque é Deus quem nos orienta. É Deus quem nos ensina. É Ele quem conhece todas as coisas. É Ele quem está no controle de todas as coisas. 40 anos atrás, Moisés, ao ver que suas iniciativas não tinham dado certo, que o povo de Israel não o tinha aceito como libertador, que Faraó o estava começando a perseguir porque ele havia matado um egípcio, Moisés foge. Ele era alguém centrado em si naquele momento. Se eu não posso resolver, ninguém pode. Agora Moisés tinha sido mudado. Ele tinha passado 40 anos no deserto. Ele foi clamar a Deus. Ele tinha saído de Midian por um chamado de Deus. E se as coisas não estavam dando certo, Deus haveria de responder-lhe. Ele questionou a Deus. Ele perguntou a Deus. E nós devemos fazer isto, irmãos. Quem questiona a Deus é que aprende uma coisa. É que Deus tem a última palavra. Quem questiona a Deus reconhece que é fraco, que precisa de Deus. E por isso vai procurar a Deus. Não tenha medo de questionar a Deus. Tenha medo de se achar autossuficiente e desprezar a orientação divina. Mas não tenha medo de perguntar as coisas para Deus. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, o Senhor traz a seguinte mensagem: clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Foi o que fez Moisés. Moisés perguntou a Deus: mas por que fizeste isto? Por que o povo está sofrendo mais agora que eu cheguei? E o Senhor, como disse a Jeremias, aqui agiu da mesma maneira. Quando nós clamamos a Deus, Deus responde. Quando nós questionamos a Deus, Deus responde. O Senhor veio responder a Moisés. E aí sim, no capítulo 6 de Êxodo, versículo 1, então disse o Senhor a Moisés: agora verás que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Moisés perguntou a Deus, questionou a Deus, e Deus respondeu para Moisés. Mas nós não devemos nos esquecer de que Moisés se abalou na fé diante daquela situação aflitiva maior que o povo passou a sofrer, diante das acusações que ele recebeu do povo, porque ele havia se esquecido do que Deus lhe havia dito. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Êxodo 4 e 21, quando Moisés estava a caminho do Egito, o Senhor disse a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu povo para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que matarei a teu filho, o teu primogênito. Então, os irmãos, vejam que Moisés se esqueceu do que Deus lhe havia dito. E, irmãos, a falta de memória do homem é motivo para muitos abalos na fé. Não foi só Moisés
que se esqueceu do que Deus lhe havia dito. Aqueles discípulos de Emaús também haviam se esquecido do que Jesus havia dito. Lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, nós vemos o que Jesus diz para aqueles discípulos. Versículo 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Jesus fez os discípulos se lembrarem, não só do que estava escrito nas Escrituras, mas do que o próprio Jesus disse que ele havia ressuscitado. E isso acontece muitas vezes conosco, irmãos. Nós também muitas vezes nos esquecemos daquilo que Deus nos disse. E por isso nós nos abalamos na fé. E por isso nós muitas vezes fraquejamos diante das dificuldades. Mas isto é próprio do homem. Moisés era o servo do Senhor, o homem escolhido para libertar Israel, mas ele era um ser humano. Por isso ele se abalou na fé. Mas ele havia se esquecido do que Deus lhe havia dito. Mas ele tomou a atitude correta. Ele foi buscar ao Senhor. E o Senhor nos faz lembrar daquilo que ele disse. E esta lembrança recupera as nossas forças espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que por sinal é o nosso textual. É recorrendo a Deus, buscando a Deus, questionando a Deus, que o Senhor nos responde, nos faz lembrar das suas promessas e nos fortalece para que nós superemos as dificuldades, aumentemos a nossa fé e sejamos vitoriosos. O Senhor, ele rememora a fé, as suas palavras para Moisés, acrescenta a fé a Moisés, reafirma as suas promessas, e com este fortalecimento, Moisés então vai e tenta falar novamente com o povo. Ele foi fortalecido, tentar fortalecer o povo, mas o povo o rechaçou. Lá no capítulo 6, versículo 9 de Êxodo, a Bíblia diz que deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Moisés, fortalecido, voltou a ir ao encontro de Israel, mas os israelitas não quiseram saber de Moisés. Mas Deus imediatamente, para que Moisés não fraquejasse, Deus fala para Moisés e diz: entra e fala a Faraó, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés então disse: Senhor, se o meu povo não me ouve, como é que Faraó vai me ouvir? Até porque eu não sei falar. E Deus então mais uma vez diz: leva o seu irmão Arão, ele falará por você. E então Moisés, fortalecido por esta palavra, toma o seu irmão Arão e vão até a presença de Faraó. Moisés entra na presença de Faraó juntamente com Arão e mais uma vez pede para que o povo saísse do Egito. Deus lembra mais uma vez Moisés de que o coração de Faraó seria endurecido, para que ele não se abalasse. E Faraó recebeu Moisés e Arão.
houve o pedido de Moisés para que o povo saísse. Faraó se recusou. E então, Moisés começou a fazer uso dos sinais que Deus lhe havia mostrado no Monte Horebe. É interessante, Deus rememorou, Deus fez Moisés se lembrar de tudo quanto lhe havia dito. E Moisés, diante da recusa de Faraó, mandou que Arão jogasse a vara no chão. E a vara de Arão se tornou em serpente. Faraó chamou seus magos. E os magos também transformaram as suas varas em serpentes. Mas a serpente, que era a vara de Arão, engoliu as outras serpentes. Esse episódio, irmãos, nos mostra que o maligno também tem poderes sobrenaturais. Quando Arão jogou a vara de Moisés e ela se tornou em cobra, Moisés achou que com aquela atitude Faraó ficaria inclinado a deixar ir o povo. Mas Faraó não se intimidou. Faraó conhecia a feitiçaria dos seus magos. Chamou seus magos e os magos fizeram o mesmo sinal. O inimigo também realiza sinais. Não nos iludamos, irmãos. O inimigo, ele imita a Deus. O inimigo, ele é um anjo. Ele tem poderes sobrenaturais. E Deus permite que ele execute sinais. Sempre há um propósito divino quando o inimigo realiza sinais, porque Deus permite que ele os realize, mas ele pode realizar sinais. É por isso que os sinais somente não provam nada. A ação de Deus, ela não se comprova unicamente pela realização de sinais. Agora, como Deus não é Deus de confusão, a serpente, que era a vara de Moisés, engoliu as outras serpentes. Deus mostrou que o seu poder era maior. Mostrou para Moisés, para Arão, para Faraó e para os magos do Egito. Mas nem assim Faraó se comoveu. Faraó endureceu o seu coração. Está lá em Êxodo 7:13. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Algumas pessoas entendem que, como Deus disse que iria endurecer o coração de Faraó, Faraó teria sido como um boneco nas mãos do Senhor. Até o documentário que nós pusemos no portal, daquele jornalista judeu canadense, Simcha Jakobovich, segue esta linha de pensamento, de que Faraó foi um boneco na mão de Deus. Isto não é verdade. Não é verdade. Deus deu o livre-arbítrio para os homens e respeita o livre-arbítrio. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração a Faraó, na verdade, Deus, na sua presciência, estava já dizendo a Moisés que Faraó iria recusar-se submeter a Deus. Na sua presciência, Deus estava dizendo a Moisés que Faraó jamais se converteria. E o que acontece com Faraó acontece com milhões e milhões de pessoas no planeta Terra. São pessoas que, apesar das evidências do poder de Deus, do amor de Deus, da verdade da palavra de Deus, resolvem não aceitar a Deus. O Catecismo da Igreja Romana, ele fala até interessantemente a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo ser justamente este ponto, da pessoa se recusar deliberadamente a aceitar que Deus é Deus. E quando a pessoa não quer o perdão de Deus, Deus não pode perdoá-la. Foi o que aconteceu com Faraó. Faraó chamou seus magos, os magos fizeram o sinal,
Mas Deus deixou bem claro que o poder dele era maior, porque a serpente de Arão, que era a vara de Moisés, foi e engoliu as demais. Mas Faraó não se deixou demover, mesmo diante desta evidência. Então Faraó, ele não teve retirado o seu livre-arbítrio. Ele apenas se recusou a aceitar que Deus era Deus. E esta recusa o levará o Egito à ruína. E esta recusa destruirá Faraó, mas ele nem na última hora irá se demover desta dureza de coração. Quando Faraó sai e recusa, para que Moisés não ficasse abalado na fé, o Senhor dá o diagnóstico do coração de Faraó. Olha o que ele diz, Êxodo 7,14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa ir deixar o povo. Deixar o povo ir. Então, irmãos, isto mostra bem isto. Quer dizer, Deus, que conhece os corações, falou a Moisés que Faraó endureceu o seu coração. Então, Faraó manteve o livre-arbítrio. Deus vai dar várias chances a Faraó para que ele se demova, embora ele soubesse de antemão, por ser Deus, que Faraó não iria se demover. É isto que acontece na salvação das pessoas, irmãos. Faraó é o símbolo daqueles impenitentes, daqueles que não querem se converter. Deus dá real chance de conversão para todos os homens, mas nem todos serão salvos, porque muitos, assim como Faraó, endurecerão o seu coração. Como reação a este endurecimento do coração, o Senhor então irá mandar as pragas para o Egito, que são as pragas do título da nossa lição. São 10 pragas, mas hoje nesta lição nós iremos estudar só as 9 primeiras. A última praga, a morte dos primogênitos, estudaremos na lição seguinte, pois está ligada à celebração da primeira Páscoa. Por que que Deus manda pragas sobre o Egito? Como reação ao endurecimento de Faraó. Deus, ele manda 10 pragas, por quê? Porque Deus sempre, irmãos, quando castiga, ele castiga sob medida, em conta-gotas. Quando Deus abençoa, ele abençoa de uma vez só. Quando Deus castiga, ele castiga de conta-gotas, para dar tempo e chance para o homem se arrepender. É o que o profeta Naum nos fala, lá no capítulo 1 do profeta Naum, no versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Deus faz o mal aos poucos. E este mal que Deus faz é reação à impenitência do homem. É a manifestação da sua ira pela incredulidade. Faraó havia dito: quem é o Senhor? Na primeira vez. Nessa segunda vez, Deus mostrou a ele que ele era mais poderoso do que os seus magos. Mas ele estava com o coração pesado, como o Senhor diagnosticou para Moisés. E como reação ao endurecimento do coração de Faraó, Deus mandou as pragas sobre o Egito. Além disso, Deus também mandou as pragas para mostrar para o Egito e para Israel que ele é o único e verdadeiro Senhor. Israel tinha que aprender que o seu Deus era o único Deus. Eles já sabiam que o seu Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eles tinham que aprender que ele era o único Deus. Depois de 215 anos no Egito, eles tinham contato com vários deuses.
E eles poderiam achar que o seu Deus era um Deus. Mas Deus queria mostrar que o seu Deus, o Deus de Israel, é o único Deus. E queria mostrar também ao Egito que só há um Deus. E era o Deus que os hebreus serviam. Que os deuses do Egito não eram deuses, eram ilusões. Então também as pragas têm esse objetivo. Cada praga irá desmistificar, irá mostrar que os deuses do Egito não existiam, eram uma mentira. É o que nós vemos lá no livro de Números, no capítulo 33 e no versículo 4. Assim está escrito: enterrando os egípcios os que o Senhor tinha ferido entre eles, e a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Então, em Números 33 e 4, nós vemos claramente que Deus fez cada praga desmontava uma divindade egípcia. Cada praga mostrava que o Deus dos hebreus era o único e verdadeiro Deus, que os deuses egípcios eram uma ilusão. No nosso esboço e até no nosso plano de aula, nós colocamos aqui um quadro que foi elaborado pelos irmãos Lídia Pereira Gonçalves Correia e Marcelo Gonçalves Correia, num artigo que não está mais na internet, que nós pegamos alguns anos atrás, quando nós dávamos aula de história do povo hebreu, sobre as 10 pragas do Egito. Neste quadro, os irmãos vão ver que cada praga desmistificava um ou mais de um deus egípcio. As 9 pragas que nós vamos estudar hoje, elas são divididas em 3 séries. Os comentaristas judeus colocam estas 9 pragas em 3 grupos de 3. Porque em cada um destes grupos, Deus vai mostrar os seus atributos. Cada praga desmistifica uma divindade egípcia. E as pragas também mostram os atributos de Deus. Quando nós estudamos em teologia, os atributos de Deus, que Deus é amor, Deus é santidade, mas também Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então, Deus é a verdade. Então, existem aqueles atributos incomunicáveis de Deus e aqueles atributos de Deus em relação à sua criação. São esses atributos de Deus no seu relacionamento com a sua criação que as pragas mostram tanto para Israel quanto para o Egito. Então, Deus não só reagiu ao endurecimento do coração de Faraó, mas Deus queria se fazer conhecido de Israel e do Egito. As pragas tinham, portanto, este papel evangelizador, este papel de conhecimento de Deus. É o que Deus também fará na grande tribulação. Também no livro do Apocalipse existem ali várias pragas, vários castigos que Deus colocará, notadamente na segunda parte da grande tribulação, para que os homens não tenham desculpa a respeito de quem é Deus. Eles irão conhecer, eles irão saber quem é Deus. As 3 primeiras pragas mostram a única existência de Deus. São a praga das águas tornadas em sangue, da praga das rãs e a praga dos piolhos. Vão mostrar que o único Deus que existe é o Deus dos hebreus, é o Deus de Israel. É o Deus que servia a quem o povo de Israel servia. Então aqui, estas 3 pragas primeiras, elas mostram que Deus existe. Que ele realmente é o único Deus. É o eu sou o que sou. Então, através dessas 3 primeiras pragas, Deus vai mostrar que ele é e os outros deuses não são. A segunda série das pragas vão mostrar que Deus é quem provê. Estas pragas é a praga das moscas, das pestes dos animais e das úlceras. Através destas pragas, Deus vai mostrar que toda a provisão
vem dele e não dos deuses do Egito. E por fim, a terceira série, né, a praga da saraiva, dos gafanhotos e das trevas, vai mostrar que Deus ele é onipotente. Vão mostrar o poder de Deus, que Deus tem um poder supremo e não os deuses dos egípcios. Visto então estas 3 séries de pragas, vamos falar um pouco sobre a primeira série. A série em que Deus mostra que ele é o único existente. Depois que Deus deu o diagnóstico para Moisés de que o coração de Faraó era obstinado, Deus mandou que Moisés fosse ao encontro de Faraó quando ele estava se banhando no rio Nilo. E ali Moisés fez um anúncio. E é interessante, cada série de pragas começa com um anúncio de Moisés para Faraó. Olha o que diz lá em Êxodo 7:16. Olha o que Moisés disse a Faraó quando ele se banhava no rio. O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Por isso que essa primeira série mostra que Deus é. E o que disse? Com esta vara que tenho na minha mão, ferirei as águas e elas se tornarão em sangue. E foi o que aconteceu. Moisés entregou a vara para Arão e mandou que Arão estendesse a vara sobre as águas do rio Nilo. E as águas se tornaram em sangue. E os peixes morreram. Vejam bem que o primeiro Deus que é atacado é o Nilo, que era adorado como um Deus, porque era a fonte da vida do Egito. E as águas realmente se tornaram em sangue. Através deste gesto, né, os deuses Khnum, Rapi, Osíris, Neith e Hathor, todos ligados ao rio Nilo, foram atingidos. Os principais deuses. E as águas se tornaram em sangue. As águas do rio. Tudo indica que os poços que fossem cavados teriam água. Mas as águas do rio e daqueles canais de irrigação, todos eles viraram em sangue. Faraó, então, chamou seus magos, e os magos transformaram as águas também em sangue. Mas como que eles transformaram a água em sangue, se toda a água tinha transformado em sangue? É aí que a gente vê que nem toda a água foi transformada em sangue. Na verdade, as águas dos poços que fossem cavados não tinham se tornado em sangue. Agora, os magos transformaram um pouco de água que foi trazida, porque se era água de poço, foi trazido um pouco de água, e eles também transformaram esse pouco de água em sangue, embora Moisés tenha pedido para Arão estender a vara para que todo o rio tivesse suas águas tornadas em sangue. Então, aí nós vemos que o milagre feito por Moisés continuou sendo superior ao sinal feito pelos magos do Egito. Mas foi suficiente para que os Faraó não se demovesse. Se os meus magos fizeram o mesmo sinal, isto é sinal de que o Deus dos Hebreus é inferior a mim. Embora a quantidade de água transformada em sangue pelos egípcios fosse muito menor do que o sinal feito por Moisés e por Arão. É interessante ver que Moisés entregou a vara para Arão. Os comentaristas judeus acham que isso foi um gesto que Deus mandou que Arão fizesse. Por quê? Porque Moisés era devedor ao rio. Ele tinha saído do rio, né? Ele tinha sido resgatado do rio.
Por isso que Moisés pessoalmente não estendeu a vara, para não ser ingrato com o rio que o havia salvo. Os egípcios cavaram poços, como nós vimos lá em Êxodo 7:24, e depois de 7 dias a praga cessou. A primeira praga teve duração de 7 dias. Né? Não houve nenhum pedido, nada para que a praga cessasse. Ela cessou por si só, o que aumentou a dureza do coração de Faraó. O que era um gesto de misericórdia de Deus para com o Egito, um aviso para o Egito, serviu apenas de mais um motivo para que Faraó endurecesse o seu coração. Como Faraó endureceu o seu coração, Deus então ordena a segunda praga. Moisés vai a Faraó novamente e disse: deixa ir meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixar-o ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E Faraó não se comoveu. E então Deus mandou que Moisés mandasse Arão estender a sua vara. E ao momento que Arão estendeu a sua vara, as rãs saíram do rio e infestaram o Egito. Isso é uma consequência direta. Como as águas do rio se tornaram em sangue, ficaram impróprias para a moradia, as rãs acabaram subindo. Alguém diz, é uma consequência natural. Mas só 7 dias depois, e de uma vez só, as rãs invadiram as casas. As rãs se multiplicaram. Há uma discussão se houve multiplicação das rãs, ou se só as rãs foram trazidas em grupos, em montões para as casas. Mas a verdade é que os magos também fizeram aparecer rãs. Os magos também trouxeram rãs. E quando os magos também puderam trazer estas rãs, Faraó endureceu o seu coração. Mas como as rãs não saíram, deu 7 dias, provavelmente, e as rãs não saíram. Por quê? Porque os magos conseguiram trazer rãs também. Estender suas varas e trazer rãs. Mas não conseguiram que as rãs voltassem para o rio. Esta aqui é a grande verdade. O texto nos vai indicar que Faraó mandou que os magos também expulsassem as rãs. Mas eles não conseguiram fazer isso. Então Faraó chamou Moisés e Arão e pediu para que tirassem as rãs do meio do povo, que então ele deixaria o povo ir. E Moisés então atendeu ao pedido de Faraó e disse que no dia seguinte as rãs seriam retiradas, porque Moisés iria orar ao Senhor. E assim aconteceu, que o Senhor fez com que as rãs morressem todas. E depois que as rãs morreram, Faraó, a Bíblia diz que, tendo descanso, ele agravou o seu coração e não deixou o povo ir. Quebrou o trato. Ele tinha prometido que o povo iria sacrificar se as rãs desaparecessem. As rãs morreram e Faraó não permitiu que o povo fosse. Faraó tinha agravado o seu coração. Juntou agora a mentira, o engano ao endurecimento do seu coração. Um abismo chama outro abismo. Diante dessa situação, Deus mandou que mais uma vez Moisés mandasse Arão ferir a terra com a vara. E, além de ferir a terra com a vara, ferisse o pó da terra. E desse pó da terra surgiram piolhos. Deus agora cria piolhos que vão infestar o Egito.
O Egito era um lugar, os arqueólogos contam, os historiadores também, onde havia muito piolho. Mas esse piolho foi surgido do pó da terra. Deus criou estes piolhos. Diante desta nova praga, que Deus havia estipulado, Faraó chamou os magos. E os magos tentaram criar piolhos, mas não puderam criá-los. Não puderam criar estes piolhos. E aí então os próprios magos disseram o seguinte para Faraó. Êxodo 8 e 19. Isto é o dedo de Deus. Os magos que já tinham sido impotentes para eliminar as rãs, agora não conseguem nem criar a praga. E sabe por que eles não conseguiram criar a praga, irmãos? Porque só Deus pode criar a vida. Somente Deus pode criar a vida, porque Ele é. Ele é o eu sou o que sou. Ninguém pode criar a vida. O inimigo das nossas almas não pode criar vida. Ele pode fazer sinais, mas ele não pode criar vida. Olha lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Só Deus pode criar a vida. É por isso que na grande tribulação, no engano, o falso profeta vai enganar o povo, dizendo que deu vida à imagem da besta. Mas isso é um engano. Porque o inimigo não pode criar vida. Só Deus pode criar a vida. É por isso que os cientistas tentam aí criar vida e não conseguem. Conseguem clonar, porque é uma vida pré-existente, que gera um novo ser. Mas nunca poderão criar vida. Só Deus pode fazê-lo. Os magos não puderam fazer. Avisaram Faraó que não podiam fazer. Mas mesmo assim, Faraó não se demoveu. Ele primeiro ouviu os magos. Os magos transformaram a água em sangue em quantidade bem menor. Os magos puderam trouxer rãs, mas não puderam expeli-las. Ele foi obrigado a pedir para que Moisés e Arão dessem fim às rãs. E agora os magos não conseguem fazer piolhos e dizem para Faraó que o Deus dos hebreus é maior. Isso é dedo de Deus. Mas isto não impediu Faraó de endurecer o seu coração. E a Bíblia nos diz que as pragas dos piolhos cessou. Não houve nenhum pedido de Faraó para que ela cessasse. E ela cessou. Isso ainda tornou o coração de Faraó mais empedernido. Deus mostrou que ele era, transformando as águas em sangue, trazendo as rãs, que também era uma divindade egípcia, e as matando, e depois agora criando piolhos, coisa que o povo não podia fazer, que os magos não puderam fazer. Mas como esta praga cessou, Faraó se manteve empedernido. Então vem a segunda série de pragas. Estas 3 pragas vieram em seguida e Moisés vai anunciar a situação para Faraó. Lá no capítulo 8 de Êxodo, disse mais versículo 20. Disse o Senhor, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. E disse-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Esta segunda série de pragas
era para mostrar a onipresença de Deus. Eu sou o Senhor no meio do meu povo. Ele já tinha mostrado que ele era Deus. Agora ele iria mostrar que ele estava presente no meio do povo. E por isso ia fazer uma separação entre Israel e o Egito. Alguns se perguntam, então os israelitas sofreram as 3 primeiras pragas? Alguns estudiosos acham que sim, eles sofreram essas pragas, só agora Deus iria fazer uma separação. Outros estudiosos, que eu entendo mais razoáveis, porque as pragas eram sobre o Egito, não sobre Israel, dizem que os israelitas não tinham sofrido nenhuma das pragas, mas havia ainda uma dúvida. Teria sido coincidência? Teria sido... Agora Deus deixa Faraó bem claro. O coração de Faraó devia ter dito, olha, essas pragas estão vindo, mas os hebreus também estão sofrendo. Mas agora Deus diz, eles não vão sofrer nada. Eles já não estavam sofrendo e não vão sofrer. Deus deixa bem claro a Faraó que havia uma separação, porque Deus estava no meio do seu povo. E aí vieram as pragas das moscas. As moscas que eram também divindades, né, no Egito. E as moscas vieram. E houve enxame de moscas para todo lado. Mas na terra de Gósen, nas casas dos israelitas, as moscas não entravam. E então Faraó, vendo que a palavra de Moisés havia se cumprido, vendo os enxames de moscas, ele usa agora uma nova tática. Ele até então estava confrontando Moisés e Arão. Havia mentido para Moisés, mas agora ele usa uma outra tática. Ele não podia usar os magos, porque os magos já disseram que isso era o dedo de Deus. Então ele vem com uma proposta. É por isso que a nossa lição fala das pragas e das propostas ardilosas de Faraó. Então, Faraó chama Moisés e Arão e diz o seguinte, não, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou deixar vocês sacrificarem, desde que vocês sacrifiquem aqui mesmo no Egito. Essa primeira proposta de Faraó era inadmissível. Faraó dizia, olha, vocês podem sacrificar a Deus, mas quem diz onde vai sacrificar sou eu. Eu estou dizendo o lugar onde vocês devem sacrificar. Ele queria ser maior do que Deus. Vocês podem sacrificar a Deus, podem adorar esse seu Deus, mas o lugar é onde eu quero. Irmãos, não dá para sacrificar a Deus no Egito. Não é possível cultuar a Deus com o mundo. E, infelizmente, muitas pessoas hoje estão aceitando esta proposta de Faraó. Faraó é tipo do diabo, nós já dissemos em aula anterior. Faraó aqui simboliza o príncipe deste mundo, que é o diabo. E ele, diante da demonstração do poder de Deus, ele quer enganar muitos crentes, dizendo, olha, sacrifique aqui mesmo. Faça um culto mundano. Irmãos, a ordem de Deus que foi transmitida a Faraó está lá em Êxodo 5:3. Deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. Era bem longe do Egito. Não podemos usar nada no Egito no nosso sacrifício a Deus. E qual é o nosso sacrifício a Deus hoje? É o nosso culto racional. Está ali em Romanos, capítulo 12, versículo 1, na Epístola aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. O culto que Deus quer tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não pode ter a forma do mundo. Muitos estão caindo na proposta de Faraó. Estão querendo cultuar a Deus com música mundana, transformando o culto num verdadeiro show mundano. Um culto carnal. Um culto cheio de coisas do mundo. Irmãos, o culto nosso tem que ser racional. Nós não podemos ter a forma do mundo. Nós temos que adorar a Deus, sacrificar a Deus. Moisés disse para Faraó, Faraó, não dá para a gente sacrificar, porque a gente sacrifica boi, carneiro, e vocês adoram bois e carneiros. Isso seria um escândalo para os egípcios. Moisés nem entra no mérito de ser uma absurda proposta. Ele diz assim, olha, o seu próprio povo não vai admitir que nós sacrifiquemos aqui, porque vocês adoram boi, adoram carneiro, e nós vamos sacrificar para o nosso Deus. Não tem sentido. Nós não podemos sacrificar aqui. Esta é a primeira proposta. E como Faraó não foi recebida a proposta, Faraó apresenta uma outra proposta. A primeira proposta era essa. Olha, sacrifique aqui no Egito. Nós temos na revista um quadro com as 4 propostas, na revista do Mestre, na página 21. Sacrifique aqui no Egito. Moisés recusou. Então, Faraó fez uma segunda proposta. Então faz o seguinte, vocês sacrifiquem, mas não vão tão longe. Não sacrifique aqui no Egito, mas não vai muito longe. E ainda orem por mim. Faraó quis, nessa segunda proposta, pedir para que eles não fossem muito longe. E segundo, quis pôr a pauta do sacrifício. Orem por mim. Quando ele fala para que o povo orasse por ele, era simplesmente para que eles reconhecessem Faraó como alguém digno de adoração. Orem por mim. O Deus de vocês tem que me servir. Cuidado com essa segunda proposta. Moisés nem respondeu a essa proposta. Ele ignorou esta proposta. Ele se calou. A Bíblia diz que ele não diz nada. Ele apenas diz, olha, eu vou orar e os enxames de moscas vão sair. Moisés parou a conversa ali. Viu que não tinha sentido esta conversa. Irmãos, há momentos que nós não podemos ficar dialogando com o ímpio. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mas esta proposta, embora Moisés não tenha nem considerado, era tão má quanto a primeira. E a Bíblia nos ensina isso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia nos fala a respeito disso. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E o escritor aos Hebreus, ele também diz o seguinte no capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não ir longe é se embaraçar com as coisas desta vida. Não ir longe é ficar ainda ligado, preso ao mundo. E Deus também não quer isso, irmãos. Deus não quer que nós sejamos mundanos, mas Ele também não quer que nós fiquemos com um olho em Deus e o outro no mundo. Que nós fiquemos com um pé numa canoa e um pé na outra canoa. Cuidado com esta proposta. Moisés a ignorou. Simplesmente disse, eu vou orar para que os enxames de moscas sejam retirados. E Moisés, então, num gesto de boa vontade, mesmo sem que Faraó tivesse deixado o povo ir, sem fazer acordo com Faraó,
Moisés orou, as moscas saíram, se retiraram e Faraó achou que tinha saído bem, se saído bem. Olha, não, o povo acabou não indo, nem aceitou minhas propostas, mas continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Mas não era assim. Como Deus havia dito, Faraó endureceu uma vez mais o seu coração. Moisés ainda disse para Faraó, eu vou orar, mas o senhor não me engane mais. Mas Faraó não estava nem aí. Então, Deus mandou que Moisés fosse novamente ao encontro de Faraó e dissesse, deixa ir o meu povo para que se me sirva. E se você não deixar, haverá peste nos animais. E que isso iria acontecer no dia seguinte. Deus mostrava que ele estava no meio do seu povo. E no dia seguinte, já que Faraó não deu atenção a Moisés, morreram os animais. Cavalos, bois, camelos, ovelhas. Houve uma peste muito grande, mas o gado dos israelitas não sofreu coisa alguma. Deus mostrava a distinção bem clara entre Israel e o Egito. E Faraó foi dar uma olhada para ver se realmente haviam morrido só os animais dos egípcios. E Faraó teve uma triste constatação. Realmente havia acontecido o que Moisés havia dito. Mas nem diante do relatório de que morreram só animais dos egípcios e nenhum animal dos israelitas, nem por isso Faraó se demoveu. Aí então, Deus mandou que Moisés fosse novamente à presença de Faraó. Ou melhor, dizendo, Deus mandou que Moisés e Arão enchesse os seus punhos de cinza do forno e Moisés espalhasse no céu diante dos olhos de Faraó. E ele vai à presença de Faraó, lança essas cinzas do forno, lembrando que deviam ser daqueles fornos que eram usados pelos israelitas para produzir tijolos, e aquele pó se transformou em sarna, que acometeu todos os egípcios. Todo o gado que havia sobrado, e mais porque a praga que matou os animais eram os animais que estavam no campo. É isso que nós vemos ali no capítulo 9, versículo 3. Então os animais que estavam confinados não morreram na praga das pestes, mas agora eles estavam com úlceras, agora eles estavam com sarna, assim como os próprios egípcios. E até mesmo os magos não puderam se conter diante de Moisés, por causa da sarna. Os magos continuavam acompanhando Faraó, embora não pudessem fazer sinais. Mas agora eles são envergonhados diante de Moisés. Eles não conseguem nem se suster diante de Moisés. E Faraó fica bem claro para o povo do Egito que os magos não eram ninguém. Eles eram sacerdotes dos deuses egípcios, mas eles estavam sendo envergonhados pelo próprio Deus de Israel. Deus mostrava que estava no meio do seu povo e que os egípcios não tinham ninguém no meio deles. Nem mesmo os magos, nem mesmo os sacerdotes puderam escapar da sarna. Mas nem assim Faraó se demoveu. Nem assim Faraó se demoveu. A Bíblia não diz como cessou esta praga, mas aí terminava a segunda série das pragas. Aí então, vamos para a terceira série. Depois da praga das úlceras, diz o capítulo 9 de Êxodo, versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva.
porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Esta terceira série ia mostrar o poder de Deus, que ele era todo poderoso, o nome pelo qual ele havia se apresentado a Abraão, Isaac e Jacó, El Shaddai. Deus, então, iria mostrar que não há outro como ele. É a terceira série que vai mostrar a onipotência de Deus. E Deus avisa o povo do Egito. Ele diz, olha, eu vou amanhã fazer chover uma saraiva muito grande, qual nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até agora. Recolhe o gado e tudo que tens no campo, porque se não for recolhido, vai ser destruído. Irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus deu uma chance ao povo do Egito. Faraó estava endurecendo seu coração cada vez mais. Mas Deus queria mostrar o seu poder ao Egito. Mas não queria o mal do Egito. Então ele avisou. E alguns egípcios temeram ao Senhor e guardaram o seu gado. Aquele gado que tinha sobrado, que tinha ficado com sarna. Confinaram E no dia seguinte, assim como Deus mandou, vem uma saraiva, uma chuva de pedras. E uma chuva, irmãos, terrível. Por quê? Porque não era só chuva de pedra, não era só granizo. Vinha fogo também. Naquele documentário de Chincha Jacobovich, ele entende que aquilo ali foi uma precipitação vulcânica. Por causa daquela erupção vulcânica do vulcão Tera, ou na ilha de Santorini, na ilha de Tera, a maior erupção vulcânica que já ocorreu, e ele associa esse fenômeno e diz que essa chuva de granizo foi uma chuva grande de pedras vulcânicas. Então havia tanto pedras de fogo vindo do vulcão, como granizo por causa da temperatura, da mudança de temperatura brusca, né? Da mudança de temperatura. Então, aí, alguns egípcios guardaram seus animais. Então, Faraó já estava perdendo a unanimidade. As pessoas já estavam vendo que Faraó estava agindo de forma deslocada. Lá em Êxodo 9:24 dizia, havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Arruinou-se boa parte da plantação do Egito. O linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. É o que diz Êxodo 9:31. Faraó percebeu que alguns egípcios, temendo a Deus, pouparam os seus animais. Ele já não tinha a autoridade máxima. Ele já estava começando a se desgastar. Mas nem por isso, Deus, agindo desta maneira, Faraó se demoveu. Versículo 34 do capítulo 9 de Êxodo. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar. E agravou o seu coração, ele e os seus servos. É como eu disse para os irmãos, Faraó é também o tipo do pecador impenitente. Apesar de sinais e maravilhas, a pessoa continua a pecar. Será que existem crentes nessa situação? Infelizmente existem. Frequentam igrejas, veem o poder de Deus, sofrem até o castigo de Deus, mas continuam a pecar. Quem continua a pecar recebe o juízo de Deus. É por isso que Salomão diz, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Diante desta situação, com o coração de Faraó endurecido, Deus avisa Moisés que ele agravou o coração de Faraó e dos seus servos.
Mas Moisés e Arão voltam a falar com Faraó. E tocam na veia, como dizem o povo. No capítulo 10, versículo 3. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir para que me sirva. Porque senão amanhã gafanhotos virão e destruirão o resto que ficou da plantação. O problema estava aí, irmãos. Faraó não se humilhava diante de Deus. Ele se considerava um Deus, um filho de deuses, superior a Deus. Esse é o grande problema do homem. Ele continua a pecar porque ele não aceita se submeter a Deus. Deus avisa mais uma vez. Os irmãos, vejam que a ruína vai aumentando, mas Deus vai aumentando a chance. Agora, na mesma série de pragas, ele faz um aviso a mais. Ele avisou, deu 3 pragas. Ele avisou, deu mais 3. Agora ele avisou, deu mais uma, mas avisou de novo. Deus é tardio em irar-se. Deus quer o arrependimento do povo. Mas Faraó se recusa. Os próprios servos de Faraó, diante desta nova ameaça, disseram para Faraó, pressionaram Faraó para que ele mudasse a sua posição, mudasse a sua maneira de ser. Mas Faraó, diante desta pressão, ele faz uma nova proposta. Ele chama, pressionado pelos seus servos, não por vontade própria, ele diz o seguinte: chama Moisés e Arão. Moisés e diz assim: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés diz: vai todo mundo. Mas Faraó disse o seguinte: não será assim. Andai agora vós varões e servi ao Senhor, pois é isso que pedistes. Lá em Êxodo 10 e 11. Não, vão só os homens. Mais uma proposta ardilosa de Faraó. Faraó agora propõe a divisão do povo. Não, vão só os homens. Deixem as mulheres e as crianças aqui. Qual era o objetivo de Faraó com esta proposta, irmãos? Primeiro, dividir o povo. Segundo, fazer com que as mulheres e crianças se misturassem ao Egito. Destruir as famílias. E destruindo as famílias dos israelitas, Israel seria destruída, porque a base da sociedade é a família. E, lamentavelmente, Faraó continua hoje propondo isto, e muitos crentes têm aceito esta proposta. Muitos crentes têm deixado os filhos no mundo, têm deixado os cônjuges no mundo, têm servido a Deus sem a família, tem permitido que o mundo entre dentro de casa, tem permitido que, ao invés de orar, buscar a Deus e fazer o culto doméstico, os seus filhos, os seus cônjuges vejam novela, filme pornográfico, pornografia na internet, frequentem ambientes contrários e avessos à vontade de Deus. Irmãos, sejamos como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não permitamos que os nossos filhos, que os nossos familiares fiquem no mundo enquanto nós estamos servindo a Deus. Vamos servir a Deus juntos, em família. Irmãos, não permitamos a divisão da nossa família. Esta é a proposta do diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Não podemos permitir que as nossas famílias os nossos familiares fiquem na mão do diabo. Muita gente tem se destruído espiritualmente e permitido a morte espiritual dos seus familiares, porque tem aberto esta brecha, tem aceito esta proposta. Faraó ficou nervoso, não só os homens, e mandou Moisés e Arão fora do seu palácio. Os expulsou do palácio. Ele só os tinha atendido para satisfazer os servos, mas ele estava irredutível. E aí veio a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. E o trigo
e o centeio que tinham escapado da praga da saraiva, agora foram destruídos com a praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos. O Egito já não tinha mais comida. O Egito estava destruído economicamente por causa da dureza do coração. Mas aí, diante dessa situação, o povo fez nova pressão sobre Faraó, e Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão, e disse: pequei contra o Senhor e contra vós. Peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E aí Moisés saiu, orou ao Senhor, Deus mandou um vento que mandou fora todos os gafanhotos que foram lançados no Mar Vermelho. Mas nem assim Faraó se arrependeu. Há um sermão de Charles Spurgeon, onde ele fala sobre pessoas que confessaram o seu pecado, mas não se arrependeram. Porque, como nós dissemos agora há pouco, não basta confessar, é preciso abandonar o pecado. E neste sermão, Charles Spurgeon fala de algumas pessoas que, apesar de terem confessado o seu pecado, foram castigados porque não se arrependeram do pecado confessado. E a primeira personagem deste sermão é justamente Faraó. Faraó diz: pequei, perdoe-me, mas continuou pecando, endureceu o seu coração, não deixou o povo ir. De nada adianta isso, irmãos. Ele diz: pequei, peço perdão, mas não se arrepende. Não se arrependeu. Faraó não se arrependeu, é por isso que ele vai ser destruído. Nesse instante, irmãos, que ele diz que pecou e não se arrepende, ele como que ultrapassa os limites da redenção. Como que ele ultrapassa os limites da redenção. E sela a sua sorte. Deus então envia a 9ª praga, que é a última que nós vamos estudar hoje. É a praga das trevas. Deus disse: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E durante 3 dias não houve luz do sol no Egito. Tudo escuro. Só tinha luz na terra de Gósen, onde estavam os israelitas. Tudo escureceu. E esta praga atingiu indiretamente Faraó. Por quê? Porque Faraó era conhecido como filho do deus Ra, que era o deus Sol. Quando tudo fica tenebroso por 3 dias, isto mostra que Faraó não tinha podido iluminar o Egito. Deus já estava começando a mostrar ao povo do Egito que Faraó os tinha arruinado e não era Deus coisa nenhuma. Diante destas trevas, Faraó chama Moisés e traz a 4ª e última proposta. Olha, podem servir a Deus, só deixem aqui os seus bens, os seus animais e os seus bens. É uma proposta que o diabo faz e muito crente hoje adota. Ele serve a Deus, mas não o seu bolso. O seu patrimônio não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Irmão, cuidado. Esta é uma proposta indecente. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, diz o salmista. Tudo que nós recebemos vem de Deus. Davi, ele teve esta consciência. Lá no primeiro livro das Crônicas, quando ele traz a oferta para a construção do templo, ele diz o seguinte, capítulo 29 de primeira crônica, do primeiro livro das Crônicas, e ele diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão to damos. 1 Crônicas 29, 14.
O próprio Davi, no Salmo 24, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós não somos donos de coisa alguma. O nosso patrimônio tem que estar a serviço de Deus. Nós temos que cumprir a vontade de Deus também com o nosso patrimônio. Esta foi a última proposta que Faraó deu. Olha, deixa o patrimônio e vão lá. Mas Moisés disse: nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Irmãos, sejamos como Moisés, determinados. Nenhuma unha nós iremos entregar para o mundo. Nenhuma unha nós iremos permitir que o mundo ingresse na nossa vida. Nenhuma unha vai deixar de servir a Deus. Faraó ficou tão irritado quando viu que Moisés estava determinado a não fazer acordo com ele, que ele disse para Moisés, do alto de uma soberba, que não tinha nenhuma explicação a não ser o pecado encardido, empedernido, o coração duro que tinha avançado além dos limites da redenção. Faraó disse: olha, sai, Moisés, nunca mais você verá meu rosto, senão eu te mato. E Moisés disse para ele: Faraó, o senhor disse bem, majestade, nunca mais o senhor verá o meu rosto. Moisés não se deixou intimidar. Ele agora tinha rememorado as promessas de Deus. Ele agora se lembrava que no caminho para o Egito, Deus disse que iria matar o primogênito de Faraó por causa da dureza do seu coração. E tinha chegado aquele momento. Moisés sabia que agora era a hora final da libertação. O Egito estava arruinado. As propostas de Faraó recusadas. Israel protegido por Deus. Mas Deus ainda queria mostrar a sua glória sobre o próprio Faraó, que ainda não tinha sido atingido diretamente. Era o momento da última praga, como nós vamos ver na próxima lição. Amém.